vocês? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem? Hoje a gente vai ver uma aula super bacana sobre critérios de divisibilidade. Vamos parar de ficar testando. Será que é divisível por 2? Será que é por 3? Será que é por 4? Vamos utilizar as regras, aplicar e facilmente a gente vai conseguir identificar agora quando um número é divisível por 2, quando o número for divisível por 3. Vai facilitar muito os nossos cálculos. Então vamos? Critérios de divisibilidade. O que é isso? Né? O que é um critério de divisibilidade? São regras que permitem verificar se um número é divisor de um outro número. Então, é a primeira coisa que a gente vai ver. Será que tal número divide tal número? Será que 1923 é divisível por 2? Eu vou ter que fazer a conta? Não, com essas regras, a gente já vai bater o olho e verificar se é divisível ou não. Então, a gente está falando de divisibilidade o tempo inteiro, né? E o que é isso? O que significa um número ser divisível por outro? Aí a gente colocou assim, ó, um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é zero, ou seja, quando o resto for igual a zero. Atenção, aqui, o que a gente tem? Como é que é o nome das partes aqui de uma divisão? Aqui a gente tem o dividendo, aqui a gente tem o divisor, esse aqui é o nosso quociente, e olha só, esse aqui, esse número que está bem aqui embaixo, vamos esperar sair ali, aquele número que está bem aqui embaixo, então é o resto. Quando o nosso resto for igual a zero, é porque realmente um número é divisível por outro. Por exemplo, eu tenho aqui 1440, será que é divisível por 3? Como é que a gente começa a divisão? Pego 1, 1 ainda não consegue dividir 3, então eu vou pegar o 4. 14 é divisível por 3? Sim. Por quê? Porque 4 vezes 3 é 12. Agora a gente vai fazer a subtração. 14 menos 12 sobra 2. Aí eu tenho outro número para descer, então eu desço o 24. 24 é divisível por 3? Sim, agora, pessoal, a gente precisa da tabuada mais do que nunca. Como é que eu vou saber se 14 é divisível por 3? Tabuada. Vou lá, ó, ressuscito a tabuada aqui na minha cabeça e vou lá, entendo e relembro que 3 vezes 8 dá 24. Então, 8 vezes 3, 24, resto, 0. Tá vendo? Como eu obtive, então, o meu resto igual a 0, eu falo que 1440 é sim divisível por 3, porque eu encontro 48 de quociente e o meu resto é igual a 0. Que a gente já falou, né? Então, 1440 é divisível por 3. Agora a gente vai ver e aplicar essas regras dentro de cada um dos números. Então, olha só, como é que eu sei se um número é divisível por outro? Eu preciso saber as regras. Então, a gente vai fazer a aplicação dessas regras. Divisibilidade por 2. Como é que eu vou saber se um número é divisível por 2? Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando ele for par. Quando isso ocorrer, todas as vezes que eu tiver um número e eu perceber que esse número é par, para que ele seja par, ele tem que terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8, eu vou então ter a certeza que esse número é sim divisível por 3. Vamos ver alguns exemplos. 854. 854 é divisível por 3? Qual é o último algarismo? 4. Então, ele é um número par, ele é sim divisível por 2. Se eu pegar a metade de 854, é igual a 427, né? Então, esse número é sim divisível por 3. Tudo bem? 1246. E aí, pessoal, o que vocês acham? Esse número é ou não divisível por 3? Se eu pegar o último algarismo,
é 6. Esse número é, então, um número par. E aí, se eu pegar 1.246 e dividir por 2, eu vou obter 623, que é a metade. Então, ele é, sim, divisível por 2. Atenção, eu vou obter 623 e vou obter resto zero. Então, quando o resto for zero, é porque realmente ele é divisível. E 540? Esse aqui, né, pessoal, nem precisa pensar muito. 540, eu tenho o último número zero, ele é par, metade de 540, 270. E o meu resto é igual a zero, então eu tenho sim um número que 540 é sim divisível por 2. 333, pessoal. 333 é um número divisível por 2? Não. Por que não? Olha o último algarismo dele. O último algarismo é 3, ele é ímpar. Então, não é um número divisível por 2. Então, colocamos ali o nosso xizinho. E agora, quando que eu vou saber quando o número vai ser, né, divisível por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos for divisível por 3. Então, vamos ver um exemplo? Olha só, eu tenho aqui 234. 234 é divisível por 3? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar os valores absolutos vou somar os algarismos, né? O valor absoluto dos algarismos. Então, 2 mais 3 mais 4 deu quanto? Deu 9. Opa, 9 é divisível por 3? Sim. Como é que eu vou saber se 9 é divisível por 3? Porque eu sei a tabuada, né? Então, a gente vai rever aí a tabuada sempre, para que a gente possa não ter dificuldades nesse conteúdo. Então, ó, 9 é sim divisível por 3, e como a gente já sabia, dá 3. Vamos ver um outro exemplo? Aqui, ó, eu tenho 12. Será que 12 é divisível por 3, pessoal? Vamos somar 1 mais 2, a soma dos algarismos. 1 mais 2 dá quanto? 3. 3 é divisível por 3? Sim. Se eu pego 3, divido por 3 e obtenho 1. Por último, 1.237 é divisível por 3? Vamos ver? 1 mais 2 mais 3 mais 7 é igual a 13. 13 é divisível por 7? Não. Então, esse número não é eu falei 7, pessoal. 13 é divisível por 3, né? Então, 13 é divisível por 3? Não. Então, esse número não é divisível por 3. Tudo bem? E qual é o critério de divisibilidade por 6? Um número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3, atenção, ao mesmo tempo. Eu vou ter que verificar se ele é divisível por 2, vou verificar se ele é divisível por 3. Se ele for por 2 e por 3, é porque ele sim é divisível por 6. Vamos ver um exemplo? Ó, 312. O que a gente sabe sobre o 312, pessoal? Primeiro, ele é um número par. Então, se ele é par, ele é divisível por 2. Tranquilo. Agora, então ele é par, ele é sim divisível por 2. A gente já entendeu isso. Agora, se eu somar 3 mais 1 mais 2, eu obtenho 6. 6 é divisível por 3? E aí, sim, né? Eu pegar 6 dividido por 3 dá 2. Então, automaticamente, o número 312, como ele é divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, automaticamente ele será divisível por 6. Então, ele é divisível por 6, como a gente já tinha dito. A divisibilidade por 5 é bem tranquila. Quando que o número vai ser divisível por 5? Quando ele terminar em 5 ou em 0. Então, todas as vezes para que o número seja divisível por 5, ele tem que terminar ou em 0 ou em 5. Vamos ver um exemplo? 8.685. Pessoal, esse número é divisível por 5? Nem preciso pensar, né? Ó, ele termina em 5, então automaticamente ele é sim divisível por 5. 450 é divisível por 5? E aí, o que vocês acham?
Opa, ele terminou em 0. Se ele terminou em 0, esse número é sim divisível por 5. Aqui, ó, quando que um número vai ser divisível por 10? O número natural é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Todos os números que terminam em 0, eles serão divisíveis por 10. 950, 70, ou seja, o 10 também é muito simples. Eu acho que esses dois aqui são os mais simples que a gente não esquece nunca. Divisível por 5 termina em 0 e em 5. Divisível por 10 tem que necessariamente terminar em 0. E qual é o critério de divisibilidade por 9? Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Então, vamos ver. 90 é divisível por 9? Opa, isso daí dá para a gente saber só na tabuada, né? Mas vamos supor que a gente não lembre disso. 90 é divisível por 9? Vou somar. 9 mais 0 deu quanto? Deu 9. 9 é divisível por 9, pessoal? Sim. 9 dividido por 9 dá 1. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2.871. 2.871, ele é divisível por 9. Esses critérios de divisibilidade, pessoal, eles são mais assim úteis quando o número é um pouco maior. Quando o número é menor e está dentro lá da tabuada, a gente consegue consultar a tabuada e verificar. Agora, 2.871. Para eu verificar se ele é divisível por 9, a gente teria que fazer a conta. Aqui a gente está dando uma dica ou uma forma da gente verificar se ele é divisível ou não, sem fazer a operação da divisão. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Para ele ser divisível por 9, eu tenho que somar 2 mais 8 mais 7 mais 1. E essa soma aqui tem que dar um algarismo, certo? Tem que dar um número, perdão, que vai dar o número 18, que é divisível por 9. 18 é divisível por 9? Sim, 18 dividido por 9 dá 2. Agora, olha lá. O número 232, será que ele é divisível por 9, pessoal? Se eu somar 2 mais 3 mais 2, eu obtenho o resultado 7. 7 é divisível por 9? Não. Então, esse número não será divisível por 9. Tudo bem? Agora, quando que o número vai ser divisível por 4? O número é divisível por 4 quando terminar em 00, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Esse aqui, pessoal, é a parte fácil, né? Eu tenho 1.800, terminou em 00, eu já tenho certeza que ele é divisível por 4. Ou, então vamos ver, ele termina em 00, como a gente já havia dito, então ele é sim divisível por 4. Aqui eu tenho o número 4.116. O que ele fala? Que para ser divisível por 4 ele tem que terminar em 00, não é o caso. Ou quando a soma, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Nesse número, quais são os dois últimos algarismos da direita? Esse aqui, ó, 1 e o 6, formando o número 16. E aí eu vou pensar, 16 é um número divisível por 4? Se ele terminou em 16, 16 dividido por 4 dá 4. Então, 4.116 é sim um número divisível por 4. E 3.850, o que você me diz? Tempo para pensar? O que você me diz? Vamos ver? Olha lá, o que a gente vai pensar? Eu tenho aqui, ó, 3.850, ele não terminou em 00. Ele tem um 0 somente. Não terminou, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Opa. Então, ele não terminou em 00. E aí, se eu pegar os dois últimos algarismos, eu tenho um número 50. Automaticamente, 3.850 não é um número divisível por 4. Tudo bem? E o critério de divisibilidade por 8? O número é divisível por 8 quando ele terminar, olha lá como o número já vai ficando maior. Quando ele termina com 3 zeros, ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, vamos ver. Ó, 61.112. Vamos verificar? Ele é sim ou não?
Olha lá. Quais são os 3 últimos algarismos da direita? Ele terminou em 112. Então, esse número 112, ele é divisível por 8? Sim. 112 dividido por 8 dá 14. Automaticamente, o número 61.112 é sim divisível por 8. E o 56.104? O que a gente vai fazer? Ele terminou em 3 zeros? Não. Então, aqui a gente não pode usar. Agora eu vou verificar o 104. 104 terminou em 104. 104 é divisível por 8? Sim. Se eu pegar 104 e dividir por 8, eu vou obter 13 de quociente e resto 0. Então, esse número é sim divisível por 8. Olha só, esse aqui é para, né, a facilidade total. Eu tenho 7.000, pessoal. Esse 7.000 entra nesse primeiro caso aqui, ó. Opa, terminou com 3 zeros. Então, ele é divisível por 8? Nem preciso pensar, né? Terminou em 3 zeros, automaticamente ele é sim divisível por 8. Tudo bem? Pessoal, esses são os critérios de divisibilidade. Eles são muito usados, né, principalmente para agilizar e facilitar muito as nossas divisões e as nossas operações. E agora, vamos de exercícios.